Olá pessoal, eu sou a Renata Freires. E eu sou a Elis. E estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso RHF Talk. Hoje com duas convidadas muito especiais, vieram de longe, São Luís do Maranhão, contar a história delas com a RHF, a história profissional. Amanda, Natasha, obrigada por aceitarem o convite. É uma honra ter vocês aqui, não só para o pod, né? Mas também para a nossa convenção maravilhosa que vai acontecer nos próximos 2 dias. E estamos muito felizes. Bem-vindas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Direto do Maranhão. Diretamente, cidade do calor, do sol, né? A gente fala assim, o sol não mora em Curitiba. Ele mora no Nordeste. É verdade. Que legal. Então, estamos muito felizes mesmo. Obrigado por terem vindo prestigiar o evento. E acho que vai ser mais um marco aí para nossa RHF. Vamos lá, vamos começar pela Amanda, né? Porque a Natasha chega depois. Sim. Então, conte pra gente quem é a Amanda, casada, solteira, tem filhos, faz o quê, fazia o quê, já empreendeu, não empreendeu? Vamos lá. Então, primeiro, obrigada, né, meninas? Assim, é um imenso prazer estar aqui, porque é a superação de um grandioso desafio, para mim especialmente, né? Porque, assim, de fato, estar de frente para as câmeras, estar aqui num podcast e conversar com vocês, assim, nesse formato, é um negócio, assim, que eu dizia, meu Deus, eu vou conseguir. Mas a já Renata conseguiu. Né? Já conseguiu. Fizeram acreditar que vai, então bora, né? Mas primeiro agradecer por essa oportunidade, e assim, a Amanda é casada, a Amanda tem uma filha de 10 anos, é casada há 20, e sou psicóloga, né? Quase o mesmo tempo de casada é o tempo de profissão, né? Essa coisa de 1 aninho de diferença só. Então, tenho 21 de profissão. E, então, a psicologia sempre foi um propósito e uma missão de vida, né? Sempre quis? Sempre. Na verdade, eu decidi a profissão, eu tinha 14 anos, eu não sabia nem o certo o que era, mas eu sabia que eu queria servir pessoas. Que legal. E aí eu disse, bom, então vamos buscar que área você pode servir pessoas. E aí, bom, quando eu identifiquei e descobri o que era psicologia, eu falei, é isso. Daí pra frente foi só, né, seguir no caminho de chegar na psicologia. Então, quando finalizou a faculdade, assim, conheci todas as áreas, né, possíveis aí da psicologia, mas a área de empresas foi a área que fez os olhos brilharem. Atuei, conheci educacional, hospitalar, clínica, né, e fui ali conhecendo as áreas, atuando mesmo, mas a área de organizacional foi aquela que mexeu, foi aquela que brilhou, que inclusive fez sentido. Fez sentido. E foi a da monografia, e daí pra frente não parou mais. Então, foi só, né, para frente com esse projeto de empresas, organizacional, e assim fomos, né? Bom, atuei em consultorias, né? O meu começo de carreira foi na área da psicologia social. Tá. Então, eu atuei com saúde mental, eu atuei com esse foco. Mas aí eu entendi que, assim, ainda que tenha sido uma área onde eu aprendi muito, 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 né? Assim, eu jamais mudaria esse início. Foi um percurso que foi essencial para mim. Mas aí eu entendi que a organizacional ficava sempre ali, né? Uhum. Olha, brilhando. É comigo que tem brilhando. E aí, 4 anos trabalhando na área social, não, é a hora de, né, ir para a minha área, que foi a minha área de monografia, que foi a minha área de decisão. E aí eu abri mão de uma remuneração que eu recebia, que para a minha época, uma pessoa recém-formada, R$4.000 por mês, nossa, era um salário. Nossa! E tanto, sim, né? Falei, não, mas não adianta isso e eu não estar 100% plena com a minha profissão, né? Com a minha execução, com a minha... E aí eu mudei, eu disse, não, eu vou sair, vou buscar a minha área organizacional. Então eu saí de um salário de R$4.000 na época para receber 1.200. Sim. Mas para entrar na área de RH, né? Que era o que eu tanto queria. E daí para frente, gente, foi só organizacional mesmo, não saí mais dessa área. Então, atuei em empresas, atuei em consultorias. E teve um determinado momento que eu entendi que eu não estava ainda 100% satisfeita, porque eu me sentia
entregando para uma única empresa. Quando eu tinha ali uma convicção de que eu podia entregar para mais empresas, de que eu podia atuar em mais empresas. E falei, como que eu vou fazer isso? Né? Prestei serviço em consultorias para grandes empresas como Vale, Alumar, né? Então, e eu falei, mas eu ainda acho que eu posso fazer mais. Bom, e aí a vida ela vai levando a gente para, né, os rumos aí conforme nossos propósitos, né? Sim. E ela vai nos impulsionando. E daí chegou um determinado momento da vida onde você vivencia experiências, e as experiências vão te dizendo assim, aprende aqui, né? Aprende rápido, aprende logo para poder tomar as decisões certas o quanto antes. E aí eu realmente tive uma experiência que, até por questões éticas, né, a gente não vai abrir tanto, mas assim, tive uma experiência profissional com uma gestão que não foi, né, tão produtiva, que não foi tão promissora, que não foi tão bacana, tão positiva, mas que me trouxe um aprendizado absurdo voltado para empresas, lideranças, gestão de pessoas, e eu falei, opa, olha lá, acho que está na hora de entender o que isso tudo está acontecendo, né, na tua vida para que tu tomes aí uma nova decisão. E foi justo quando eu disse assim, eu preciso empreender, eu preciso estar para outras empresas. E aí eu comecei a buscar, falei, gente, tem que existir uma franquia de RH, tem que existir, não pode ser que não exista. E eu comecei a pesquisar na internet, falei, não, existe franquia para tudo, como é que não existe para RH? Né? E eu ficava com aquilo inconformado. Mas aí, logo de cara, eu encontrei ali a RHF. E conversei com algumas pessoas e não, Amanda, será que isso é verdadeiro? Ó, presta atenção. E a distância, coisa de internet, né? Essa coisa de internet. Gente, e naquele tempo ainda não se acreditava tanto em franquias, assim, né? Ainda mais de RH, porque não se via. E aí, olha, pesquisa, vê se isso é certo mesmo, vê se isso existe, porque pode ser que não seja. Porque até um determinado momento ali, a gente só conhecia as famosas, né? As grandes redes. Exatamente, né? Então, e aí foi quando eu fui em busca, eu comecei toda a tratativa de conhecer quem era a RHF, de buscar entender ali a realidade e logo, assim, gente, sem receio de falar, assim, foi muito certeiro de que é isso que eu estava buscando, era isso que eu queria, né? Era ter uma marca, mas uma marca que me represente. E, na época, quem me apresentou tudo, quem trouxe todo, né, o processo para mim, foi uma pessoa que ela atuava nessa linha de frente do comercial da RHF, né? Aqui, a Polly, ela foi muito atenciosa durante todo o processo e, assim, a conversa com ela foi incrível, porque ela não deixava brecha para não acreditar que a RHF, né, dava certo e faria acontecer. Na verdade, né, os pilares da RHF, alguns pilares que hoje estão bem fortalecidos, eles sempre existiu. Porque eu sempre estive à frente de tudo. Só que eu não consegui avançar muito. Até fico feliz, né, de saber que você está todo esse tempo conosco. 10 anos vai completar. 10 anos. Ou completou já? Vai completar agora. Dezembro, né? 10 anos. Então, você passou uma boa parte desses 10 anos com a RHF que oferecia muito pouco. Sim. Mas os pilares, eles eram enraizados. Exatamente, né? os valores. Os valores. Esses foram, valores. Que foi exatamente isso que me trouxe. Né, assim, porque, ok, gente, processos nos prendem. Algumas entregas de resultados nos prendem, sim. Mas eu sou uma pessoa movida por valores. Eu acredito muito nos valores. E quando os valores nos conectam, para mim é o que nos leva adiante. Porque quando o processo, ele dá ali uma cambaleada, quando alguma coisa ali sai da rota, mas o valor te segura. Sim. Ele te diz, ó, fica aqui, porque tu sabe que aqui tu tens isso, né? Uhum. Então foi isso que sempre me fez permanecer na RHF. E falando desse começo, porque assim, incertezas, inseguranças, dúvidas, eu ainda estava como CLT quando comprei a franquia. Eu não saí primeiro para comprar, não, eu comprei ainda em funcionamento, sem entender ao certo nem como eu faria, nem como eu começaria. Eu só sabia que eu já tinha já tinha a franquia. A franquia eu já tinha, depois eu pensava adiante. E aí foi assim que a coisa foi acontecendo e assim, aconteceu, foi a primeira empresa, né, onde eu recebi um desligamento. E aí eu não vou esquecer nunca da frase que a gestora que me desligou disse: 2 estrelas não brilham no mesmo lugar. Né? E aí ela disse, então, você precisa sair, que aqui brilho eu.
E eu falei, bom, ok. Que pesado, né? Né? Exato. Então, e aí eu entendi que tá certo, ela brilha lá. Eu vou E ter a que Amanda veio encontrar... brilhar aqui. Gestora. Obrigada, adorei. Eu vou ter que procurar outro lugar pra eu brilhar, né, minha gente? E aí, assim, foi quando meu marido disse assim, eu cheguei em casa, chorei, tu tá chorando por quê? Tu não tem agora uma empresa? Ué, toca a empresa pra frente. Meu esposo, ele diz assim, a gente chora, mas a gente chora fazendo logo o que tem que fazer, né? Então vamos chorar, mas vamos caminhando logo aqui por outro lado. Só que tem o poder... tempo ali do delay, né? Precisa o tempo do... Peraí, deixa eu virar a página. Deixa eu só processar rapidinho aqui, eu já continuo, calma. Isso, exatamente. Mas para ele não tem que ter o tempo de chorar, não. É o tempo de, vamos lá, chora, mas caminha, né? E aí foi assim, realmente, eu tenho uma empresa, ué, o que eu tô... Né? Então vamos. E aí, as portas começaram a se abrir. Então, as sementinhas que eu já havia plantado, né, algumas conversas que eu já vinha tendo com alguns clientes, e aí, né, já ali pensando em como aconteceria, as coisas foram acontecendo. Aí veio o primeiro cliente, né, já uma consultoria contínua, num formato de contrato, né, ali, Mensal? duradouro, mensal, né. E eu falei, olha, as portas estão se abrindo. E daí para frente, as coisas foram acontecendo. Ali... por volta de 2017, né, Nath? Foi o ano que a gente se conheceu. 17 para 18 foi o ano que a gente se conheceu. E aí eu tava ali, bom, eu tô sozinha, eu trabalho sozinha, mas eu preciso pensar em braços, né, até para que a gente, mas braços que estejam, claro, alinhadas com o meu propósito e com o propósito da RHF, porque isso sempre foi o que nos manteve ali tendo a certeza de que ou é assim ou não dá certo. Sim. Claro que tiveram outras passagens, outras pessoas que, né, que, enfim, tiveram no caminho e que eu considero só como aprendizado, pessoas que, né, se aproximaram, mas que não permaneceram. E aí é o momento onde chega a Nath. A gente se conhece numa formação, né, uma formação que inclusive eu já... Sendo bem psicólogas, né? Psicólogas, né? Eu já até tinha essa formação, mas aí o consultor na época convidou para eu participar novamente. Não, Amanda, vem, vai ser legal e tudo. E aí fui para essa formação, né, para estar ali num formato presencial. E aí foi quando conheci a Nath. E a Nath, né, conversou, veio, se apresentou. E aí a gente, não, vamos ver o que a gente pode fazer para... Nessa relação aqui, fui eu que tomei a iniciativa. Ah, entendi. Isso Nath aí. que se aproximou de fato. Então, Nath, conta pra gente agora, né, um pouco da trajetória, e daí voltamos já nesse Pronto. ponto aí do encontro. A Amanda não estava buscando, Não. né? Não, algumas decepções pelo caminho, Pelo eu já não estava caminho. mais buscando. Já. E é bem interessante isso, porque ela me disse isso na nossa primeira reunião. Então, assim, ela foi bem transparente, né? Que ela já tinha trabalhado com outras pessoas em caráter de parceria e que isso tinha ficado ali, né? Confuso, ou em processo, ou no repasse dos valores, enfim, né? E a Amanda é uma pessoa muito séria. Se ela te diz sim, ela diz sim. Se ela te diz não, ela vai, né, manter aquele não. E aí eu fui logo colocando para ela no nosso primeiro encontro assim, não te preocupa, porque eu também tenho integridade alta. Então fica tranquila. Vai dar certo. Como boas psicólogas, a gente conhece o perfil, né? E aí já sabe quais são as forças e tudo mais. E foi nesse ano, né, que a gente se encontrou. Foi um encontro bem, como a gente costuma dizer, a gente não vive só de flores, né? O empreendedorismo, eu digo até que ele me revira do avesso, porque ele mexe com todas as nossas estruturas, né? Mas foi um encontro muito, muito feliz mesmo, né? Do próprio universo, da própria vida, de fazer a gente se unir. Porque empreender realmente é um desafio todos os dias, né? A gente mesmo levando a mesma marca, mas a gente vive realidades diferentes a nível nacional. Sim. Né? De cliente, de oferta, de serviços. Então, quando você tem alguém do lado, é aquela força ali, né? Não, vamos fazer. Soma, né? Soma. Então, até nossos primeiros combinados foi assim, a gente divide o trabalho, o prejuízo, o lucro, né? A gente divide tudo meio a meio, né? Que era justamente para a gente se dar também essa oportunidade. A gente poder fazer ali tudo juntas e de uma maneira que fosse, né, boa para todas nós.
E foi assim, né, Amanda? Foi ali em 2017, eu me lembro muito dessa formação, porque eu sou um perfil, né, mais cauteloso, mais analista planejadora, e quem estava dando essa formação, é até interessante trazer esse fato, era uma grande consultoria lá da nossa local, né, da nossa cidade. Uma consultoria bem renomada e tudo. Portanto, as formações deles têm um ticket médio alto, né? E quando eu vi, era uma formação que eu já queria fazer e tudo mais, mas eu não tinha um investimento, né? E sempre fui, assim, muito do RH, sempre fui de estar nos eventos, né, de fazer networks, de realmente, cara, juntos somos mais fortes. E aí eu liguei para o dono dessa consultoria, né? Toda vez que eu estou diante de um desafio que eu quero me travar, eu me lembro dessa ação de ousadia que eu tive. E aí eu liguei para ele, não era íntima, não era amiga, né, Amanda? Não tinha. Não tinha nada. Eu vou ligar e vou tentar. Eu vou ligar. E aí, Não, já tem. exato, nos conhecíamos do mercado de RH, certo? Sim. E ele estava num outro patamar, né? Porque ele era é ainda o dono da maior consultoria lá de São Luís. E aí eu liguei para ele e disse assim, eu sou fulana. Ele, sim, me lembro, como é que vai e tudo mais. E eu disse, olha, eu queria participar muito, né, da tua formação, mas quero te dizer que se podemos fazer permuta. E aí eu participo da formação, sei que tu vai trazer uma consultora de fora para dar, e eu te devolvo na consultoria com trabalho, porque eu sei fazer o trabalho de RH. E ele disse, eu vou pensar e tudo mais, vi que ele não deu muita brecha naquele momento, né? Mas enfim, passou a semana, eu trabalhando lá no meu CLT, né, normalmente. E aí, quando foi um dia antes do evento, não sei se é porque tinha vaga sobrando, o que era, né? Mas ele me mandou uma mensagem, já assim, final do dia, e disse, pode vir para formação. E olha só, nessa dose de ousadia, ali eu conheci a Amanda. Olha, era para ser. Era pra ser. Certo? Então, ela já tinha formação, então ela estava lá muito mais por protocolo, porque ela já tinha trabalhado com ele antes, né? Eu não tinha um investimento. E aí, o que me chamou a atenção, né? De todas as profissionais que estavam ali de RH, eu via o domínio, né? Eu via a propriedade que a Amanda tinha sobre a temática. E era sobre perfil, né? Era sobre mapeamento, assessment, essa coisa toda. E ela me chamou a atenção. E aí lá no grupo de WhatsApp, eu fui lá, peguei o número dela e marquei, né? Liguei, a segunda dose de ousadia, quando a formação acabou. Dizendo que eu também era CLT, né? E de fato era. E eu que estava sempre fazendo trabalhos, né? Porque eu sempre fiz trabalhos de RH como autônoma. Então, onde tinha ali uma pesquisa de clima para aplicar, onde tinha um recrutamento e seleção, uma avaliação psicológica, eu estava, né, lá fazendo. Mas até então, eu estava muito mais num caráter assim, gente, é um valor extra, né? Eu posso aqui ter essa pequena dose de liberdade, porque eu estava até então muito bem no meu CLT, né? A Amanda não estava, né? Mas eu estava ali de boa. E aí eu me lembro que a gente marcou lá no shopping, né? Perto da nossa casa, e ela foi muito transparente, né? Ela, olha, eu já fiz outras parcerias e não foram bem sucessivas para mim. Eu não estou movimentando tanto a franquia, mas eu me lembro muito das frases dela, né? Eu te dou a oportunidade de mostrar que realmente a tua integridade é alta, né? Que nós podemos fazer juntas. E assim foi. Então ela me deu esse voto de confiança, certo? Foi mais ou menos assim, né, Amanda? Isso. E lá se vão 9 anos, né? De lá se vão. Isso de lá tudo. para cá, muitas águas rolaram. E como que tá essa relação de vocês? Porque vocês começaram com uma parceria onde uma era meio independente, né? Independente, uma assim, deixa eu ver se vai dar certo, eu vou pagar pra ver, porque já não confio. E você, tô no meu CLT, então vamos ver, vou tentando. E hoje, como que tá? Bom, hoje, na verdade, eu brinco com a Natália que eu disse assim, agora não tem mais o que fazer, agora tu já tá comigo e vamos, né? Então, acho que a gente não tem mais volta desse processo, a não ser que realmente alguém mude totalmente os propósitos de vida ou, assim, empreender não faça mais sentido de forma alguma para uma das duas, que eu acho pouco provável acontecer, depois que a gente já entendeu onde nós de fato estamos e para onde podemos ir com isso tudo. E aí eu digo para a Nath, agora já tá amarrada, né, comigo, e aí agora vamos, né, a gente já conseguiu de fato provar uma para outra que nós somos realmente, nós somos confiáveis, né, eu posso confiar nela, ela pode confiar em mim,
Os clientes já nos conhecem nesse formato, juntas, né? A RHF já nos conhece juntas, então assim, agora vamos, né? E quando a gente começou, as portas que se abriram era muito pelo nosso nome. Isso. Hoje já é pelo nome RHF. Então, assim, muitos clientes conheciam a psicóloga Amanda, conheciam a psicóloga Natália. E a gente entrava, né, por essa porta de profissionais autônomas, mas quando a gente chegava lá, a gente dizia assim, olha, nós temos uma empresa de RH, sabia? Nós temos uma empresa. Então, foi muito assim isso que acontecia. A Amanda até fica surpresa com os trabalhos, porque hoje, quando botam lá, né, nos grupos de emprego da nossa cidade, aí quando perguntou assim, quais consultorias pode mandar o currículo? Aí pessoas aleatórias citam. Aí a Amanda fica assim, Natália já nos conhece. Mulher, a gente mora numa cidade pequena, tu acha que não vão nos conhecer? Mas eu tive essa visão, essa dimensão, né? Esse entendimento da dimensão que a marca, quando a gente bateu na porta do Panda Pé, olha só. Porque eles nos enxergavam maiores do que nós enxergávamos, eles fizeram de tudo pra gente entrar. Olha só. E aí, ela quer fazer uma reunião agora, porque vai ter a renovação, quero alinhar com vocês e tal, porque quando a gente foi lá esse ano, eles falaram, a RHF é um grande cliente e tem aberto, a RHF abre portas para eles, nós estarmos lá. E no LinkedIn, às vezes eu tô com tempo livre, eu vou olhar, porque nossas páginas são muito comentadas. E RHF Matriz tá com quase 200 mil seguidores. Nós estamos sempre que citam grandes nomes, InfoJobs, enfim, RHF tá lá. Olha só. E assim, é impressionante, Rê, que a gente mesmo não se dá conta disso, até que a gente olhe um número desse, né? Na feira, as pessoas passavam, já fui candidato de vocês. Eu conheço vocês. Isso é muito fruto mesmo do que a gente leva em processo seletivo, né? Então, quando a gente manda lá os termos para o candidato assinar, quando o candidato está trabalhando, a gente coloca muito assim, olha, nós aqui temos muito compromisso com você que está trabalhando. É isso mesmo. É interessante receber o e-mail de confirmação de você ser o finalista para então você solicitar o desligamento, né, da sua empresa atual. Nós não queremos gerar nenhum tipo de ônus, então eu acho que a gente vai fazendo coisas ao longo do dia, né, da nossa jornada, e a gente não tem ideia do impacto que a gente causa. Nós vamos apresentar alguns números para vocês na convenção bastante interessantes nesse sentido, para que realmente vocês tenham esse entendimento, né, da dimensão que a RHF, da potência que a RHF está se tornando. Eu acredito muito, sim, que a padronização que nós temos hoje, mais a movimentação que nós fazemos de marketing, e vocês colaboram muito, repostando e um marcando o outro e comentando as coisas do outro, mas esse trabalho de formiguinha também é muito importante. Com certeza. Cada atendimento. Por que eu bato tanto na tecla do bom atendimento, da empatia? Exato. Né, vocês presenciaram ali na Matriz agora um alinhamento meu com o time em relação a isso, porque eu acredito muito. Quando a gente fala bem para alguém de algo, essa pessoa fala para mais alguém, que fala para mais alguém, isso vira uma corrente do bem, né? Isso. E aí, Rê, isso vai reverberando, né? É marketing. Isso é marketing. E a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que o que a gente, de fato, apresenta para o nosso cliente. Quando a gente diz o nosso negócio é gente, é isso mesmo. E quando a gente diz isso, nós estamos falando do nosso cliente que nos contrata, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Nós estamos falando daquele candidato que nós atendemos, né? A gente está falando de todas as pessoas que circundam o nosso meio, independente de que conexão eles tenham conosco, né? Então, às vezes, um candidato nos procura para uma informação, e se a gente dá aquela informação ali da melhor forma possível, aquele candidato se sente acolhido, ele se sente acolhido. E ele mesmo indica, olha, eu fui muito bem atendido ali por aquela consultoria X. Então, assim,
O próprio colaborador também, né? A gente tem muitos contratos que é voltado mesmo para o pacote completo, né? De gestão de pessoas. E eles levam muito a sério isso, né? O colaborador, às vezes, ele não consegue ali discutir uma temática com o líder dele, né? As coisas estão ruins naquele ambiente. E aí ele nos procura, né? Mesmo sabendo que nós somos RH externo, né? Nós somos consultoria. Não, mas a gente quer o olhar de vocês, porque esse nome da consultoria, né? Vocês podem olhar isso aqui tudo de fora e mostrar um caminho, né? E aí a gente vê assim, quantos colaboradores, né? A Amanda até vivenciou aí um encerramento de contrato e até hoje os colaboradores estão procurando ela. É o que fica, né? É o que fica. A marca que a gente deixa. E é isso, assim, hoje o nosso foco principal, né? Pensando aí a título de portfólio de serviços, hoje a nível de gestão de pessoas, eu brinco que a gente atua do terraço ao fundo do quintal de uma empresa, né? Então eu digo que a gente abre as portas e às vezes a gente precisa ser aquela pessoa que vai dizer, olha, hoje esse ciclo encerrou. Sim. Então a gente faz o trabalho legal e às vezes a gente faz a parte que também não é tão legal, mas nosso foco principal hoje é sempre estar olhando para as pessoas. Então, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de cargos e salários, assessment, mapeamento de perfil, né? Todo o processo treinamento também. Treinamento. A gente trabalha A Amanda tem uma queda pelo desenvolvimento da liderança. Sim. Eu tenho pela saúde emocional no ambiente de trabalho. Legal. Exato. O que vai começar agora de novo. No semente. Exatamente. Então, assim, existe ali aquela, né, os serviços ali que nos puxam mais, né? Mas, assim, nós atuamos com todos os processos, né? Assim, agora, a parte de lideranças realmente nos mexe, nos chama muita atenção por conta de que nós entendemos que é por meio deles que todo o restante acontece, né? A cultura organizacional acontece, né? E tudo funciona por meio deles. Então, acaba que esse é um olhar que é bem intensificado aí por nós. E é bastante desafiador, né? Demais. Porque ali você mexe com ego, você mexe com poder nas relações, poder, né? E com egoísmo, com medos, com inseguranças, né? E enfim, e aí agora com tudo que isso causa, né? Os assédios, né? As consequências dessas relações, bem ou mal construídas, né? Enfim. E o principal disso tudo, Rê, é fazer com que os gestores compreendam. Quando eu falo de gestores, eu estou falando de alta gestão, estou falando dos CEOs, estou falando das pessoas que realmente, né, conduzem e fazem aquilo acontecer, comandam o processo, os decisores, né? Realmente, assim, internalizarem. Os resultados vêm por meio das pessoas, né? Isso precisa ser internalizado, precisa ser compreendido. E quando a gente está falando isso, nós não estamos falando em passar a mão na cabeça de colaboradores, como muitos entendem. Não se trata nem de romantismo, né, nas nem empresas. De romantismo, de forma alguma. Mas de entender que sim, nós precisamos cuidar. E quando a gente diz cuidar, não é o cuidar senso comum, mas é o cuidar dentro do que a empresa pode fazer por um colaborador. Sim. Né? Para que ele entregue, para que ele traga resultado, para que ele tenha produtividade. Mas sim, dentro das melhores condições, por que não? Né? Dentro das melhores, quando eu digo melhores, as melhores que aquela empresa puder entregar, pode oferecer. E às vezes não é que eu vou trazer um processo ou uma determinada ação ou prática que deu certo numa empresa lá, né, de outro lugar do mundo e que cabe aqui. Não, às vezes não cabe. Mas a gente pode reformatar aquilo, a gente pode adequar e vai fazer acontecer. Né? Eu gosto muito porque eu era uma pessoa sempre... Eu tinha muitas crenças limitantes relacionadas a consultores. Na minha cabeça, era caro e ele iria chegar com coisas mirabolantes, né, ou mudanças muito drásticas. Ele não conhece minha realidade, né? Vem aqui outro dia ou outro. Eu entendo meu negócio, eu sei o que tem que fazer, eu tenho experiência, né? E eu lembro que a primeira consultoria que a gente fez foi sensacional. Porque o empresário fica no olho do furacão, no liquidificador, e ele não consegue pensar fora da caixa. É verdade. Então, o consultor vem com aquele olhar livre, né, você vem, tá tranquilo, você não tá ali passando pelo problema. Olhar imparcial, né? E aí traz soluções, traz ferramentas que muitas vezes não são caras.
Então, se torna um grande investimento, porque esse resultado vem no desempenho da equipe. Exatamente. E muitas das vezes é difícil a gente olhar para o nosso próprio quintal, né? Claro que é. Na maioria das vezes né? É muito difícil. Sim. Então, a gente tem momentos assim também, né, de esse encerramento, especificamente, a gente trouxe assim, tá bom, mas vamos ser francas, né? O que a gente poderia ter feito diferente, né? O que talvez realmente a gente não fez ali dentro do esperado. Porque muitas das vezes a gente fica assim, poxa, mas eu dei o meu melhor, eu fiz acontecer, eu fiz aquela ação, aquela outra, mas sempre vai ter algo ali, né, que você poderia ter dado uma atenção diferente, ou que você poderia ter feito no formato diferente. E quando você está envolvido ali nos processos, tu não consegue nem pensar realmente fora ali do contexto. Porque tu tá tendo aqui uma ideia, não tem esse desligamento aqui para fazer, vamos embora, tem que chamar fulano, que tá tendo problema com ciclano, e aí você vai vivendo aquele dia a dia e aquilo vai passando, né? Então, é muito importante, assim, quando a gente olha, realmente, eu preciso mudar a minha mentalidade, eu preciso mudar essas crenças. Quantas crenças, Amanda, quebramos? Hoje a Amanda está quebrando uma aqui, da gravação. Inúmeras. Quebrar crenças é muito importante para o nosso crescimento. Muito importante. Eu estava falando essa semana com o meu esposo, assim, eu tenho bastante dificuldade de aceitar as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, quando eu comprei a RHF em 2021, eles passam a ser minha sócia. Eu não tinha uma sala que era um pouco maior, a mais bonitinha ali da empresa. Eu demorei meses para ir para essa sala. Quando a gente mudou para não conseguia dar o passo, né? Eu não vi aquela sala. Assim, por que eu vou sentar? Vou ter uma sala só minha. Por quê? Né? Eu tenho que estar lá. Pra quê, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito daquele líder que desce para a operação. Então, eu era essa pessoa. Eu gostava de estar ali com as meninas. E daí, fui muito exercício, terapia e conversas. Visão estratégica, né? Consultorias, que eu precisava realmente começar a assumir o meu papel. Né? Demorei pra caramba para começar a pôr a cara nas redes sociais. Primeiro por como é difícil, né? Uma dificuldade minha, né? Falar em público, aparecer, e depois ter a iniciativa de começar. Hoje, quando eu gravo um vídeo, não parece, não sei se vai dar tempo, não sei se a Adri conseguiu incluir isso a gente ia pôr alguns erros de gravação, ou antes e depois, assim, o que mudou. Só que eu tenho o entendimento que eu posso melhorar ainda muito mais, né? E aí, quando que as viradas de chave começam a acontecer? Quando eu falo, bom, primeiro, sim, eu sou CEO da maior e fundadora da maior empresa de RH do Brasil. Preciso internalizar isso todos os dias, Internalizar né? tudo isso. Sim, eu sou merecedora de fazer uma viagem internacional por ano. Sim, eu sou merecedora de trocar de carro. Sim. Né? Sim. Mas é algo que eu trabalho todos os dias dentro de mim. Afinal de contas, é fruto do meu trabalho. Exato. Né? Eu preciso dizer isso pra mim, é fruto do meu trabalho. E aí eu vejo muito, aí olhando pro lado espiritual, eu sou muito espirituosa, que tudo que é muito rápido, tudo que acontece muito rápido é mais difícil de sustentar. Então eu vejo Deus me preparando anualmente para desafios maiores, né? Desafios maiores. Exatamente. E aí, prova disso, essa convenção que a gente vai ter esse ano. Né? Estamos muito ansiosas. Bastante. Preocupadas com a emoção que a gente vai sentir amanhã quando chegar lá. Porque era algo inimaginável. Sim. Né? E ter uma franqueada de 10 anos aqui no nosso podcast. O podcast mesmo, Murilo falou para mim durante meses. Até precisa, vamos fazer, né? Vamos olhar pro YouTube. O YouTube não tá legal, vamos fazer. Não. Daí uma hora eu falei, tanto ele insistiu, eu falei, vai procurar um estúdio então. Daí ele começou. E aí ele chega lá no escritório assim, achei, o estúdio é muito bonito, não sei o que. Tá bom. Aquele sentimento de que droga que ele achou. Então a gente precisa se autodesafiar. É verdade. Né? Não tem como ter uma franquia de sucesso, uma empresa de sucesso, sem você estudar, investir, se autodesafiar. Se dedicar, se né? dedicar. A gente
assim, leva muitas horas, né? Tem dia que eu digo assim, Amanda, nós estamos trabalhando há 12 horas, né? Há 14 horas. É muito tempo mesmo. Mas os resultados vêm. E o maior resultado, além dessa questão financeira, na minha visão, é muito o quanto eu me transformo. A realização, né? O quanto eu me transformo, Isso né? não tem preço. Não tem. A gente vinha falando no almoço, né? Hoje o dia foi a gente todo sobre conseguiu. isso. A Amanda disse assim no almoço. A gente veio de novo esse ano. Sim, A gente vai vir de novo ano que vem. Que alegria. É isso. Ano passado, Elis que segurou o choro, né, Elis? Verdade. Eu abri a porta dela. Me joguei no braço da Elis, chorei, porque eu disse, meu Deus, eu tô aqui, né? Eu consegui. E que era algo que parecia realmente assim, meu Deus, sei lá, eu em Curitiba, nunca nessa vida, a gente não, né, realmente a gente não projeta determinadas coisas. Sim. E tu ainda tinha essa questão, né, Amanda? Disse que a única cidade que tu queria conhecer no Brasil era Curitiba. Olha só. Era a única cidade no mundo, no Brasil, que eu tinha vontade de conhecer. Eu disse, não tenho vontade nem de viajar pro exterior, mas Curitiba eu quero conhecer. E aí, é engraçado, eu disse pra Natália, Deus colocou na minha vida uma franquia que é de Curitiba. Aí, passaram-se alguns anos, a franquia resolve fazer uma convenção. Aí, na primeira eu não vim, porque ainda, né, foi aquele primeiro formato, e depois, quando foi a segunda, Natália, Mas a retrasada nós assistimos online, nós participamos online. Não, a gente não veio presencial. Porque foi na época da pandemia. Na verdade, 2022, as meninas tiveram uma ideia, Elise e o time lá, e vamos fazer uma Big Live. Falei, como assim? Aí fizemos a Big Live, né? Nós participamos e aí, porque teve a camisa e tudo. A gente fez tapete vermelho, lembra? Que ela filmou subindo elevador. Sim. Porque qual foi a ideia da profissional na época que trabalhava com a gente? Trazer vocês, eu nunca esqueço a reunião, ela falou assim, a ideia é trazer eles pra dentro da matriz. Né? Eles precisam se sentir aqui dentro. E aí, quando a gente bateu 150 pessoas, aquilo já... Nossa, a gente comemorou tanto, a gente brindou espumante depois. Aí, o ano seguinte... Aí eu fiquei corajosa. Falei, não. Agora vai dar. Vamos fazer presencial ano que vem que vai dar certo. Mas ainda tudo muito difícil, muita coisa para fazer. Os royalties muito baixos, né? E aí... deixamos híbrido. E eu lembro que pouco tempo antes eu cheguei para Elis e falei, Elis, não vai dar. A gente não tem condições financeiras para fazer rodar, esse evento. Né? Sim. E vocês chegaram a compartilhar isso com a gente? Sim, daí eu marquei uma reunião, falei, eu estava muito decidida desde a assinatura do contrato a compartilhar tudo com vocês. Foi. Porque... existia algo assim, por que os franqueados não se falam? Por que os franqueados não se ajudam? E eu falei, como que eu vou mudar? E aí entrava mais um desafio nosso. E aí eu falei, vou levar essa dor para eles. Olha, pessoal, não vai ter condições, né? E alguns levantaram a mão e falaram assim, mas eu já comprei a passagem, mas eu gostei tanto de ir. Não se preocupe, cada um vai ser responsável pelo seu custo. E eu queria fazer uma festa depois, daí vamos para um happy hour. E foi o que aconteceu, vieram 27. Foi. Olha só. Só que 100 pessoas no online. Exatamente. E muitos, e foi o dia todo, do começo ao fim, foi a premiação. E muitos falaram assim, eu entrei para ver. Quando eu vi a energia que vocês estavam passando, tudo que estava acontecendo. Exatamente. Foi assim. A gente assistiu até de noite, me lembro com a camisa. Eu ficava pulando lá em casa, e minha mãe, gente, o que é isso? Celebração da convenção. Tô celebrando, mãe. Foi a revelação, não foi? Que daí, que ele pulava. Ele foi a revelação. Eu me lembro que a palestrante que vai estar esse ano, foi não dela vai. que a gente assiste. Não vai? Não vai. Mas ok. Mas houve um problema de saúde, infelizmente, ela não vai, mas a gente... A palestra dela nos marcou muito. Mas tem um vídeo bem especial dela para vocês. Mas vai estar conosco em energia. Vai. E ela a gente já tô combinando com ela uma ideia aí para início de janeiro pra gente trazer ela, mesmo que online. Sim. Eu me lembro que ela foi um encerramento nesse ano. Ela foi um encerramento. Ela marcou muito a minha vida e de muitos franqueados. Aquela vai estar com medo, vai com medo mesmo. Exato. Lena, braço, viu? Estamos em oração por você. Em breve você vai estar firme e forte com a gente. Vai dar tudo uma certo. Uma inspiração para nós, com toda certeza. E aí, hoje os áudios que a gente trocou foram muito legais, assim. Ela falou assim,
vocês são incríveis. Ela falou assim, eu nunca esqueci aquela palestra que eu dei para vocês. E aí, daí o ano passado eu falei, agora dá pra gente aumentar um pouquinho essa meta. E tivemos a ideia de liberar, né, para que trouxessem parente, esposa. Porque tem gente que não vem sozinho, né? Tem gente que não vem sozinho. Porque a gente entendeu, naquele momento, eu falei assim, essas pessoas fazem parte das unidades. E esses maridos, conhecendo melhor, vão incentivar essas esposas. Sim, com certeza. E vice-versa, marido, esposa, filho. E aí foi muito legal, né? Então, todos os anos... vai ser aberto, né, aos convidados. Que sacada é isso mesmo, porque a nossa família sabe o nome RHF, né? O esposo de Amanda, minha mãe, meu pai, minha irmã. Gente, vocês levam essa marca, realmente faz todo sentido. Tem casos de esposos que saíram do CLT para trabalhar com a franquia pós-conversão. Perfeito. Então, e aí esse ano a gente, 20 anos, e foi do nada também, porque assim, a gente estava um dia numa reunião, eu falei, gente, é 20 anos. Porque o projeto começa a ser desenvolvido em 95. 2005. Então, são 20 anos. Vamos fazer alguma coisa. Aí veio as ideias, né? Que marco. Então, estou muito feliz, assim. Estamos muito felizes. O time também. E os franqueados. Que energia hoje. Né? Ele está com a demanda gritando. Não, mas agora já tá encaminhada já. Eu falei pra Rê, era às 7 horas da manhã, a gente tava no telefone, já se falando. Falei, Rê, eu nem dormi direito. Fiquei delirando, parecia que eu tava com febre. Sonhava que tava faltando decoração, que eu tava brigando com a Adriele. O meu bom dia pra Adriele, assim, bom dia. Sonhei que briguei com vocês. Ela, meu Deus, o que eu fiz? Falei, sonhei que você não tinha anotado as coisas, que a música tava errada. Dela, não, tá tudo certo. Ai, meu Deus, que bom. E eu falo que um dos grandes segredos de um negócio, né, é você olhar o detalhe. E eu sou uma pessoa de detalhes em tudo. Na minha casa, com os meus filhos, com o meu esposo. Bacana. Comigo e com a empresa, né? E eles também. Então, tudo é feito com muito carinho. Tem gente que às vezes fala assim, vem almoçar na minha casa? Aí você não prepara para receber. Eu preparo. Eu preparo uma mesa bonita. E mesmo no dia a dia, eu acho que a hora da refeição é uma hora sagrada. Eu gosto de mesa bem posta, não é aquela coisa, eu vou comer de pele, né? Então, é com esse espírito que a gente tá... Com esse cuidado, né? Com esse cuidado, né? Com esse olhar que a gente tá recebendo vocês aqui. E eu quero pedir licença para falar algo que depois, se não puder, vocês cortam aí. Se puder, deixa. Eu sou da época, e a Elis sabe bem disso, porque eu chorava era no ombro dela. E aí eu sou do começo da RHF, quando a Rê não tinha muito contato conosco, lembra, Elis? A gente é vintage, como diz a Exato. Fran. A gente é vintage. Mas você sabe por quê, né? Sim. Porque sim. você entrou no ano que nasceram as minhas filhas. Sim, sim. E aí eu me afasto por um ano, né? Isso, aí a gente quase não tinha contato com a Rê. Então, eu tinha uma imagem muito negativa da Renata. Eu dizia, meu Deus, a gente não fala com a Renata, não sei nem quem é a Renata, eu só vejo ela ali, né, quando por imagem, alguma coisa assim, mas não tinha muito contato, logo nesse início. Aí, eu dizia, Rê, mas, Elis, poxa, a Rê, a gente nem fala direito com ela, não sabe bem ali o que de fato ela tá querendo com tudo isso e tudo. Eu chorava nos ombros da Elis. E aí, para mim, o grande marco e diferencial de quando a RHF se tornou o que nós estamos vendo hoje, esse nível de energia e tudo isso que está acontecendo hoje, quando a Rê, ela volta para a cena, isso é a minha leitura, sim, né? Sim. A Rê volta para a cena e ela volta ali e ela dá o toque dela, como né? se ela estivesse nos abraçando. Porque a Elis, ela sempre teve esse contato direto conosco. Até pelo formato que era a Elis antes de ser sócia. Então, hoje eu quase não tenho mais. Hoje eu fico mais na cozinha. Hoje eu fico na cozinha. Fica ali, mas independente de hoje estar um pouco mais distante pelas questões que a gente sabe que são do dia a dia mesmo, mas assim, a gente sabe que hoje vocês duas estão ali, né? Conosco, juntas. E para mim, especialmente, eu entendi que tudo isso aqui mudou quando, assim, agora a Renata está junto com a Elis
E elas estão nessa linha de frente, cuidando de tudo de perto. É quando eu entendo que houve toda a virada de chave da RHF. Assim, a gente sente que, de fato, nós temos 2 pessoas com quem nós podemos contar. Incondicionalmente até, eu diria. Sabe, assim, são pessoas que, às vezes, a Rê fala comigo à noite, né, assim, já acabou o horário do expediente, tudo é descansar, Rê, não, tá falando comigo às vezes, né, e assim, já tive momentos onde, Rê, socorro, o bicho pegou aqui, me ajuda, e aí ela vai lá e, Amanda, eu tô terminando aqui uma situação, mas já te atendo, e a gente já teve conversas assim, de durar, né, quase hora no telefone, para resolver uma determinada demanda, então assim, a gente se sente assistida, né, a gente se sente ali realmente, que a gente tem um suporte. E mesmo eu que cheguei depois, eu também sinto isso. É assim, eu acho que é muito também o que os clientes veem, nós duas. Quando eu penso em Renata e Elise, eu penso assim, gente, elas vão caminhar realmente juntas. Eu penso assim, se Renata disse isso, é porque Elise também... Tá mesmo ciente. que depois elas briguem depois entre elas, né? Pior que a gente não briga. Mas é realmente uma... Assim, uma sinergia. Uma sinergia. E eu acho que os clientes... Eu acho não, tenho certeza. Os nossos clientes também dizem muito isso. Que a gente é a dupla, né, Amanda? Onde a Amanda tá, a Natasha tá. Ó, vão dizer a mesma coisa. Se elas disserem não, é porque não é pra fazer. E aí eu falo muito sobre os combinados. Eu acho que a gente escuta muito falar que sociedade não dá certo. É verdade. Né, nós estamos aqui para provar. Dá certo. Dá certo. Desde que todos os combinados sejam claros, bem definidos. É verdade. E uma coisa que eu sempre tive comigo, seja no meu casamento, seja, né, na vida profissional, casei de novo, né? Então ele chega na minha casa com os meus filhos, e aí como fazer ele se sentir pertencente? Então, isso eu fiz com ele, isso eu fiz com a Elis. Então, assim, eu posso tomar decisões sozinhas? Com certeza. Mas tudo eu divido com ela. O que você acha? Raras exceções, né? Que às vezes é uma coisa tola, assim. Eu vou lá e já decido para tirar da frente. Mas todas as decisões cruciais, né? Tudo que a gente fez na convenção foi feito juntas. Não teve nada assim, tá tudo pronto, eu cheguei. Porque como fazer ela? Trabalhou 9 anos comigo como colaboradora? 8. Virar essa chave. Demorou para ela virar. Um dia eu cheguei... E ainda não virei 100%. Não. É um processo, né? Um dia processo. Eu cheguei para ela e falei, quando você vai começar a pensar como empresária? Você não é mais colaboradora da RHF. E eu fui trabalhando isso nela. É isso. E ainda trabalho. Eu morro de vergonha. Eu falo pra ela. Eu falo, Elis, vamos... Eu tenho vergonha. Vai eu você. Falo, não. Vai você. Foto sua. Põe sua foto, vai você. Tá. Elis, eu tenho vergonha. Eu fico aqui, tá bom. A gente pode contar, porque vai ser falado lá, nós vamos mudar de sede de novo. Ah, que legal. Porque olha realmente... só, então próximo ano a gente vai ter que vir para conhecer a nova. Próximo ano, com certeza. E aí surgiu a ideia lá de colocar uma foto num determinado lugar lá, e aí ela conversou com o Murilo, e o Murilo falou assim, Elis falou para colocar só a sua foto. Eu cheguei Ou nela. seja, a Renata foi por trás de ti, né? Ali não, só com ele. Não, foi na frente. É que ela tava no telefone, mas foi na frente. E ele falou, não precisa. E o que veio pra mim na hora? Eu falei pra ela assim, por que você não quer que coloque sua foto? Ah, não, eu tenho vergonha, lá é maior. Eu falei, então, quando a gente roeu o osso junto, você estava do meu lado. Isso. Aí agora que a gente tá indo pra um outro nível, que a gente tá subindo mais um degrau, aí você não faz mais parte. Aí todo mundo vai chegar lá e vai pensar o quê? Agora que ela cresceu, Elis, ela tirou. Ainda tem isso. Quando vocês chegaram na matriz hoje, quem estava plotado na porta? Eu e Elis. É verdade. E agora? Na sala maior, mais bonita, mais elegante, só a Renata? Não, ela vai. Tu querendo ou não, vou pegar esse teu direito autoral e vou botar tua foto lá. Assinado, é eterno. É vitalício. É vitalício. É isso, é sobre isso. É sobre isso. Eu acho que esse é o segredo, né, de uma sociedade de sucesso. Que é o que vocês têm. O respeito, com certeza. A admiração uma pela outra é importante. Sim, demais. Sim. Alinhar o que não tá bom e ter essa liberdade, né, de chegar e falar, olha, por que você se comportou desse jeito? Hoje mesmo, ela escreveu um negócio, daí eu falei pra ela assim, você não gosta, né, de compartilhar. Só que, claro, a escrita é complicada.
Eu não sei, depois eu quero saber como que ela interpretou aquela minha escrita. A Sim, gente vai conversar sim. sobre isso. É uma bobeira. Mas foi tudo bem. Eu ia escrever, aí eu ia responder, daí eu falei assim, eu acho que se eu escrever, o jeito que eu vou escrever não vai ficar muito bom, então eu não vou escrever. Aí eu mudei de assunto, porque eu queria... Olha lá. Depois eu falo com ela, porque a escrita não é ruim. Seja uma bobeirinha, ou seja algo um pouco mais sério, tem que ser falado. Tem que ser E o nível de transparência, né, também. Tem momentos que a gente fica assim... a Amanda me liga e diz assim, eu não dou conta disso aqui, né? Eu não consigo lidar com isso aqui. Assim como também, quando eu fico muito calada no telefone, ela diz assim, tu tá ouvindo? Eu disse, eu tô, é porque não tá me descendo. Então, eu fico até sem palavra. Nossa, a Rê, ela vai... Não, reunião, eu, Elise, franqueada, enfim, de algum alinhamento um pouco mais sério. Ela assim, ó. Pois é muito parecido. Elis, fala alguma coisa. Já teve ano que falar, Elis, fala alguma coisa. Aí um dia. Ou ela me manda no privado. Eu tô falando bobeira? Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim: o que tá acontecendo com você? Mentira, né? Algumas reuniões você não transparece, tá gostando, se não tá. Eu tô elaborando. Ela começou esse negócio de elaborar. Isso também é a cara de Natasha. Eu tô Natasha. elaborando. Ela diz assim, Natasha tu tá aí, a ligação caiu. Natasha, o que foi? Tu tá calada? Não, amiga, eu tô elaborando, eu tô processando. Eu tô processando. Aí silencia, aí eu penso, bom, caiu a ligação, ou então ela não tá, né? Alguma coisa aconteceu. E em momento de apresentação de proposta, né? Às vezes a apresentação ali toma outro rumo, né? Aí às vezes eu vejo assim, Amanda, fecha, fala o preço pro cara, eu só boto aqui no WhatsApp. Por que tu fez esse preço? Ela, porque tu não viu que ia acontecer isso. Então, a gente usa de muitas artimanhas, né? É isso. Mas a transparência é super importante, porque se eu for... Nossa, eu não vou falar isso pra Amanda, eu não vou mostrar as minhas limitações pra Amanda, né? Eu não vou colocar pra ela que, caramba, fiquei sem resposta. Se eu não posso falar pra ela... né? Que divide aqui comigo dores, acertos, felicidades e infelicidades, para quem que eu vou falar? Exato. Né? Exato. Então, é muito isso, né? É pautado em conversar sobre tudo, em confiança, e precisa existir. E eu lembro de uma fala, inclusive... Aí tem hora que a gente deixa a ligação de profissional e vai falar ou da filha dela, ou dos amigas, meus sobrinhos. Né? Aí se torna amiga. Mas a Rê falou muito isso uma vez. Ela estava fazendo também uma reunião com todos nós, com todos os franqueados. E eu lembro muito da fala da Rê, e depois a Elis completou, falando muito nesse aspecto da confiança. Né? E do quanto, de fato, as nossas relações elas precisam ser pautadas na confiança. E quando a gente está falando em confiança, não é também a confiança romantizada, mas é a confiança da integridade, é a confiança de ter clareza, é a confiança, né, daquilo de que o certo é o certo. Né? E isso realmente, por isso que eu falo para vocês, tudo e que uma não prejudica a outra, isso, né? É tudo no que acredito. Né? E aí, quando eu digo para vocês que os valores me mantêm, né, na RHF, é porque é sobre tudo isso. É sobre tudo que a gente construiu, é sobre... teve até uma live que a gente fez, né, Elise, assim... Foi. Pensou em sair... Eu não penso em sair da RHF. Eu estive nos momentos onde a RHF estava começando tudo. Agora que tá ficando bom, eu vou sair. De jeito nenhum. Ontem de fato. Então, é isso. Uma franqueada também me falou isso, assim, que uma colaboradora dela, acho que eu falei assim, por que agora você não sai? Agora você já tá, né? Tipo assim, faz tua ela marca, falou, né? Porque eu não quero, porque não é só dinheiro. Isso. É além do dinheiro e eu gosto de fazer parte da RHF. E é muito bom se sentir em rede. É muito bom, né? Certeza. Até essa coisa mesmo de uma certa segurança, assim, na nossa mentalidade, né? Não, eu não tô sozinho nisso aqui, sim, né? Tem 200 unidades acreditando que RH ainda é muito necessário nas empresas, né? Exato. Porque tem hora que a gente pensa assim, gente, será que esse serviço aqui ainda deve, né, estar presente? Mas se tem tantas unidades, uma marca, a gente ouve, né, do cliente muitas das vezes, quantas vezes ouvimos, eu não sei o que fazer, né, eu não sei o que dizer para esse colaborador, me ajuda nisso. Então, estar em rede é pensar assim, não, realmente, esse caminho aqui ainda tem muita coisa para a gente rodar, ainda tem muita coisa para acontecer. E como tem muitos profissionais, né, um grupo de franqueados muito fortes, assim, a gente tem grandes profissionais na rede, eles vão contribuindo. Olha aí. Né? Muitas coisas, muitas melhorias vieram de sugestões de vocês.
Não foi da nossa cabeça. Sim. Nós não sabemos tudo, nós não conhecemos tudo. Com toda certeza, eu falo muitas coisas que vocês dominam, a gente não domina. Elis, talvez um pouco mais, por ser psicóloga também. Ah, mas não chego nem perto ali, ó. Nada. A gente aprende muito. Uma vez que assim, vou contratar a Amanda pra ser minha mentora. Imagina. E é isso, e é isso mesmo, né? Hoje a gente tá aí com o IA nos negócios e a gente fica, Amanda, vambora, mulher, a gente tem que entender de IA, né? A gente não tem mais que passar horas. Já estamos olhando pra isso, só o spoiler. Olha o spoiler. Eu fico assim, cara, não tem mais como a gente passar uma tarde inteira dentro de um cliente, numa empresa, descrevendo função, cargo. Vamos fazer isso otimizando com IA e a gente dá o nosso olhar analítico, o quanto que agora a gente precisa cada vez mais entender de marketing, né? Então, realmente, é para os fortes. E empreender é isso. A gente entender que não é só saber uma coisa ou fazer algo ali porque sempre vem a pergunta, como que o time tão pequeno consegue atender tanta gente? Com agilidade e maestria. Ontem, bastante elogios do atendimento das meninas. Parabéns, meninas. Parabéns mesmo. Não, ontem não. Eu vou falar que hoje eu precisei delas. Hoje eu dei um grito de socorro e eu fui prontamente atendida. Não, hoje de manhã eu já dei eu tava pensando que não ia, né? Porque eu disse, meu Deus, as meninas estão... Aí quando eu li o comunicado, eu disse, Amanda, tu vai abrir esse chamado? Não sei não. Não, eu falei, meninas, Super não certo. esqueçam os tickets. Olhem, né, se não for algo urgente, ok, dá pra gente deixar pra segunda, mas olhem. Então elas estavam atentas ali, olho no gato, outro no peixe, sim. mas cuidando. E o que faz, né, o time? Porque as gestoras nós sabemos as dores de cada atividade, quais as dificuldades, porque nós já fizemos. Exatamente, a gente atuou, né? Então, e isso eu acho que falta muito nos líderes hoje. É verdade. Porque assim, eles querem resultados. E muitas das vezes eles entregam só na mão do time, né? Eu ouço muito líder assim, Natasha, agora tá, principalmente a área comercial. Contratamos, ok, o perfil muito bom, o cara é vendedor, mas ele diz assim, agora é com ele. Não, não é assim. Não é agora é com ele. Essa pessoa precisa ter um board, essa precisa receber feedback. Vamos fazer todo o caminho. Precisa ser treinada, né? acompanhada. Constantemente, não é uma única vez. Exatamente. É sobre tudo isso. E isso, a área de vendas, para mim, sempre foi um grande desafio liderar. Porque eu acho que eu pensava, agora eu estou mudando, mas eu pensava muito como muitos gestores por aí. Eu te dei as ferramentas, eu te treinei, agora é com você. Vamos, vai fazer, né? E não. Todo mundo precisa de um acompanhamento, porque tem pessoas que têm essa autonomia. Ele sempre foi uma pessoa com muita autonomia, mas tem pessoas que se perdem. A Adri e não quer dizer que ele não é um bom profissional, né? Mas a Adri, se ela não tiver um acompanhamento ali, ela se perde com volume. Porque ela olha tudo aquilo, eu tenho que fazer tudo, e aí ela vai fazendo. Ela vira um trator. Ela não dorme, ela não come. Não dorme. E ela adoece. Talvez ela não faz a tarefa que é mais importante, né? Porque ela se cobra, né? Ela não tem aquela coisa assim, ó, eu posso deixar isso daqui para segunda. Não, eu tenho que fazer tudo hoje. Tá na minha mão para fazer. Ela não vai conseguir fazer tudo hoje. Não tem como. Então, quantas vezes você sentar, vem cá, traga tudo que você tem. E não fiz nada de mirabolante, só colocamos datas. Nem precisou de Trello, né, Renata? Nem precisou. Olha, esse daqui você vai colocar dia 30, esse aqui pode ser dia 5. Quanto tempo você leva pra fazer isso? 2 horas. Falei, então, amanhã de manhã. Ela saiu assim, respirou. Que alívio. É organizar. Né? Simples, uma forma simples, mas ela se perde. Porque nós temos dificuldades, todos nós. Todos. Não importa a nossa função. Eu não sei me organizar por WhatsApp. Eu sou péssima, confesso. Viu? Se algum dia vocês ficarem sem resposta, não é mal, é que eu sou ruim. Um dia eu falei, vem cá, deixa eu te mostrar como eu me organizo. Isso no WhatsApp, né? Aí ela falou assim, eu não consigo. Não vai. O Outlook dela é absurdo. Ela fala assim, não, Elis, cada funcionária tem uma cor. Quando eu olho a cor, eu já sei que é do fulano, a outra cor, não sei o quê. Eu olhei aquilo, sabe quando parece que fez assim, ó, 2 fiozinhos do meu cérebro desencaparam, fez assim, ó. E eu fiquei olhando e falei,
Não tô entendendo. Eu coloco cores. Cada funcionário tem uma cor, compromissos pessoais outra cor, compromisso do time que é fora trabalho outra cor. E ela falou... Como é que é isso, né? Eu falo assim, o meu tem uma cor, verde. Que é as reuniões que eu tenho que entrar, só essa, verde. Mas assim, o legal é isso, né? Cada um descobria, assim, as suas limitações, mas ao mesmo tempo seus potenciais, né? Sim. E aí existir, assim, essa questão de você se completar, né? Assim, aquilo que a Rê não tem, a Elis completa e vice-versa, né? E vocês a mesma coisa. E a gente tem muito Somos isso. eternos aprendizes. Né, Eu gente? digo muito, Amanda, hoje eu aprendi essa palavra aqui contigo, que ela é boa de vocabulário. Hoje eu aprendi essa palavra bem aqui. Quando a coisa não tá indo bem, mas eu vou usar o teu termo. Te deixou um aprendizado. E como que vocês Sempre. conseguem... não vou falar a palavra convencer, né? Mas mostrar para os empresários a importância de tudo isso que a gente está tratando aqui, chegar ao ponto de fechar um contrato recorrente. Geralmente vocês são indicadas ou vocês abordam às vezes de forma fria ou identificam no Prospecção processo ativa, seletivo. Né? Às vezes vão atender uma demanda de processo seletivo e identificam e aí tentam marcar uma reunião para conversar. Como que é? Normalmente os nossos clientes chegam para nós por meio de indicações, né? Ainda funciona bastante assim. Apesar de que hoje tem acontecido uma procura ativa, né? De uma forma diferenciada, assim, que não necessariamente chega por meio de indicações, como a gente falou ainda há pouco, agora a gente é reconhecido como marca. Então agora os clientes chegam para nós, olha, eu vi aqui vocês na internet e busquei, tem acontecido esse movimento. Tá. Mas, falando especificamente desse cliente recorrente, né, desse cliente contínuo, a nossa forma de apresentação, de persuasão, para que esse cliente entenda que ele precisa do nosso trabalho, hoje, ou a gente utiliza uma conversa muito franca e muito transparente, baseada no que ele nos traz como necessidade, como demanda, como dor. E A gente não manda a proposta para cliente sem sentar com ele olho a olho. sem entender Perfeito. a necessidade dele. Essa coisa de uma proposta fria, tá aí, lê e depois você me dá um retorno, a gente não faz isso. Né? E assim, e uma outra coisa, Rê, a gente busca ser muito transparente com o nosso cliente. Se a gente entende que aquela demanda dele, ele não está pronto para aquilo naquele momento, a gente tem sido clara com esse cliente, de que assim, olha, nesse momento não vai adiantar eu te vender tudo isso aqui, porque você não vai conseguir, não porque eu não quero te entregar, mas porque o ideal é que a gente comece aos poucos, para que você consiga ir vendo, né, a necessidade e a importância desse trabalho. Se eu vier com tudo isso aqui de uma vez para você, pode acontecer de você não enxergar o resultado logo, porque você vai estar com uma urgência numa outra demanda. Uhum. Então, a gente tem feito esse cliente entender Eu gosto que muito disso. ele precisa estar pronto em primeiro lugar. Ou então ele pede um plano de cargos e salários, mas aí quando a gente vai para a reunião de alinhamento... Não tem nada antes. Mas tu tem a descrição de cargo? Não, não tenho. Mas as pessoas sabem quais são as funções dela? Na prática é uma função, na carteira é outra. Não, não, não. Não é assim que funciona. Vamos começar no início. A gente precisa ser muito transparente ali, realmente, com esse cliente, deixando ele entender, né, o que ele precisa, o que a gente pode entregar, mas o principal de tudo é o momento dele. Por quê? Acontece muito, Rê, a gente tem conversado muito sobre isso, eu e a Nádia. Acontece muito do cliente entender que ele precisa. Eu quero profissionalizar o meu negócio. Mas profissionalizar o meu negócio impacta em uma série de decisões. Decisões essas que às vezes você pensa estar pronto, mas quando as coisas vão acontecendo, necessariamente você não está tão pronto assim. Aconteceu com a gente. Né? E aí assim, não mexe nisso, esse aqui não pode, não, essa pessoa aqui não, deixa ela como ela tá. E aí como é que a gente faz gestão de pessoas assim? Não tem Mas como. por que tu queres mexer nisso? Isso. Mas- E sempre foi assim? Bom, então sempre foi assim, não quer dizer que não estamos prontos para mudanças. Então, hoje eu digo muito para os nossos clientes assim, olha só, nós somos as pessoas que vamos te trazer o que você precisa ouvir e não necessariamente o que você quer ouvir.
E isso é muito doloroso. Gente, eu sei porque... Ora, vamos pensar na nossa vida pessoal. Pra nós é ruim ouvir... Às vezes eu te pergunto, oi, Elis, eu pintei meu cabelo, você gostou? Mas eu não quero que a Elis diga que não gostou. Claro. Eu quero que ela diga que gostou, né? Uhum. E aí, a sinceridade da Elis vai me machucar. Então, assim, por isso eu pergunto muito pro meu cliente hoje. Cliente, você tá pronto para a verdade que precisa ser dita? Ou você ainda não está pronto para essa verdade? Né? Porque, assim, existe né, o teu momento. Existe o que você quer, mas existe o teu momento. E quantas mudanças precisam ser feitas para que chegue esse momento? Então, assim... Principalmente em pesquisa de clima. E dói, hein? Quantas pesquisas de clima nós já aplicamos que quando a gente vai apresentar primeiro para a alta gestão, antes de divulgar para os colaboradores, os diretores ficam assim, aí ele vai murchando, né? Ele vai murchando na cadeira. Mas porque ele ouve coisas, né, sobre a empresa dele, que em muitos momentos ele não estava ali, né, pensando que aquilo apareceria. Exato. Né? Os diagnósticos organizacionais trazem muitas dores, né, assim. E esse é um outro formato, que são dados. A gente, às vezes, faz ali, aplica uma ferramenta, mostra para ele, para o cliente, às vezes até pro bono mesmo, só para que... Eu gosto disso, do pro bono. Eu acho, assim, a gente o diagnóstico. Isso, do porque diagnóstico. daí a gente mostra, né, o que realmente... Isso. E não é somente a nossa fala, porque tem cliente que é tão cético. Isso. Ele acredita tanto ali que ele é um excelente líder, ele acredita tanto que a empresa dele está muito boa, que quando tu ouve os colaboradores, tu diz assim, gente, tem 2 empresas aqui, né? Isso. Amanda diz muito isso assim, né? Gente, mas não está batendo discurso nenhum, né? Não bate o discurso do diretor, não bate o discurso da liderança, nem o discurso dos colaboradores. E aí, quando tu vem com dados... é difícil. Muito. E é muito fácil eu dizer que esse consultor que não entendeu nada. Eu não disse isso, não. Não, de jeito nenhum. Esse consultor que entendeu? Distorceu tudo que eu falei. É muito fácil. Então, a melhor forma realmente é nós trazermos dados. Dados e assim, inclusive na hora dos comentários, quando a gente vai apresentar para o cliente, eu ainda digo assim, tá entre aspas, eu não mudei nem... Se a pessoa errou o português, grafia, vírgula, tá tudo lá do jeito que ele escreveu, copiar e colar. Exatamente para que o cliente entenda o nível de integridade que a gente precisa entregar e que trabalhar com pessoas, sim, não é simples, não é fácil. Mas e quem disse que era para ser? Nós estamos aqui para isso mesmo. O nosso trabalho é esse. A gente precisa dos problemas para que esses problemas eles sejam solucionados. Sim. Claro, com as ferramentas certas, da melhor forma, né, com o melhor processo, mas que esteja ali para ser solucionado. Então, a gente não vende fórmula mágica, eu não digo que em 3 meses seu problema estará resolvido. Isso não existe. Isso não existe, porque eu vou mentir. Né? Então, assim, não, vamos trabalhar com a coisa certa, do jeito que tem que ser. Tá, então, esse é um prazo que eu consigo atender, mas deixando claro que é só uma previsão, porque tudo depende dos 2 lados, depende da minha entrega, mas depende da tua disponibilidade, depende da disponibilidade do teu colaborador, então são vários fatores aí, né, de contexto que a gente precisa bastante pensar. Desafiador, né? Muito. Às vezes eu francamente falo, você não é consultora? Porque, óbvio que a vida te ensina muito, a vida do empreendedorismo, ter franqueados, conviver com os franqueados, a gente aprende muito. Sim. Mas eu não tenho esse dom de chegar na empresa do outro e sugerir melhorias, tentar mudar alguma coisa, porque realmente é muito desafiador, né? E eu passei por isso. Teve uma vez, um consultor falou, eles não te enxergam como uma líder, e aquilo me doeu muito. Dói demais. Não, e quando eu tenho que dizer isso, me machuca muito. Mas é verdade, me dói muito. Doeu muito. E que eu era chefe, que eu não era líder. E teve uma outra vez também, que era a questão de atraso salarial, né? Que era uma coisa que me incomodava muito. E era um rapaz que ele tinha acabado de fazer o curso de coach, e ele precisava de uma empresa para aplicar, né, a metodologia. E aí, bem piloto, né? Bem piloto. Pode ser RHF? Pode. Primeira reunião, já falei, não quero mais. Não gostei. Ele falou um monte de coisa que eu não gostei. Porque, no fundo, nós sabemos o que não está bom. Sim. E o que precisa mudar. Sim. Né? Mas aí tem que estar disposto. Né? E o consultor, eu acho que entra muito aquela... É uma frase, eu falo assim, quando eu tiver mais uma caneca, tem que colocar essa frase pra mim. Que não é o que se fala, é como se fala.
Isso. Sim. Então, uma vez eu li, e eu não sei onde eu li, não me lembro, mas eu li o seguinte, que consultoria é um ato de amor. E tem que ser. Tem que ser. Porque é difícil você lidar com autogestão, é difícil você lidar com cultura, é difícil. E você tem que, para ser eficaz, você tem que falar a verdade, mas você tem que saber como falar. Então, teve uma consultoria que a gente passou, que foi a primeira, que foi muito boa, mas começou truncada. E porque eu era supervisora da Rê na época, né? Eu era supervisora... eu trabalhava para a Renata como supervisora da RHF. Da Rê eu esqueci, pronto. E ele chegou assim, ele juntou a gente numa sala. Cadê isso? Cadê aquilo? Não, ele chegou assim, ó, apontando isso aqui tá erros. errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá apontando. ruim, olha isso aqui, olha isso aqui você fala isso, aqui você fala aquilo, tá tudo uma bagunça, tá tudo isso, tudo aquilo, e pau, e pau, e pau, e pau. E eu falei, meu Deus, né? E eu vi a Rê assim, daí eu vi no rosto dela que ela já não curtiu. Aí na época era um antigo sócio que não tinha uma postura legal, já não sei o quê, daí... E cadê o teu trabalho de supervisão, né? Aí o consultor chegou pra mim, ele teve um enrosco com o antigo sócio, não sei o quê. Elis, não vou pegar esse trabalho. Só que o consultor, ele era bom. Só que ele era meio truculento na época. Mas ele era bom. E ele falou, não, vou desistir. Vou conversar com a Renata, não vou seguir. Eu falei assim, veja. Elis psicóloga. Eu falei, veja. É que não é o que se fala, é como se fala. Eu falei, entenda, a RHF é o coração dela. O que você fez nessa reunião? Você pegou o coração dela e você começou a esfaquear assim, ó. Exatamente. Botou na mesa, né? Tudo. Eu falei, não é assim. Eu falei, ela tem a RHF como se fosse um filho dela. A gente não gosta que fique falando mal do nosso filho. A gente até sabe as artes que faz. Sim. A gente sabe tudo que tá fazendo que não tá certo. A gente sabe, mas você não precisa vir querer esfolar a minha cara dizendo. Então, assim, você pode apontar, mas tenta encontrar outras formas. Aí ele refletiu, ok, continuou e no fim deu certo, né? Deu certo. Olha só. É isso, mas é exatamente isso. Assim, se fosse só para apontar os erros, eu não precisaria contratar o consultor. Eu preciso que você ensine, identifique as falhas que existem, mas que você me traga sugestões de melhoria, né? Exato. Como a gente pode fazer, por onde a gente pode ir. E Que na aquilo melhor tá legal, eu já fluidez, sei, né? E na melhor fluidez. Isso, né? O que a Elis está falando da melhor forma. Né? Assim, só dizer, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Ok. Que não tá legal. Eu já sei, amigo. Ué, foi pra isso que eu Todas te as chamei. empresas, né, são passíveis de melhorias. Sempre. Todas as pessoas Sempre. e todas as empresas. Então, E, gente, nem o Google é perfeito. Se você entrar na cultura do Google, né? Ele não deve ser uma empresa perfeita. Que não existe, né? Não Não existe. Porque as empresas, elas são feitas de pessoas, as pessoas não são perfeitas. Então não existe empresa perfeita. Exato. Mas eu acho que eu Exato. me expressei mal, quis dizer assim, que os empresários, e até mesmo os franqueados, que também são empresários, pare para olhar para o seu negócio. Dê a oportunidade. Às vezes, eu vejo, às vezes, um franqueado colocar lá alguma coisa, uma dica lá no grupo de alguma empresa que ele contratou. Ah, eu quero. Vá conhecer o que eles estão oferecendo. Vê se aplica faz pra ti, né? para tua região, Se para é o teu você. Se você vai se conectar com a pessoa que está vendendo, né? Então, são vários detalhes. E aí, fica um ponto de reflexão. Quantas reuniões você fez esse ano de coisas que poderiam melhorar a sua empresa? Tem gente que não fez nenhuma, Exato. né? Tem gente que não fez nenhuma. Exato. Quantos cursos você fez esse ano? Quantos eventos você participou de networking, para fazer networking? Com certeza. E aí não dá pra dizer que o negócio tá indo mal, né? Exatamente. Eu acho que essa é a lição que a lição. gente tira desse pod de hoje, que foi sensacional, né? Um bate-papo muito 10. Adorei. Adorei também. Me sentindo à vontade, né? E seria legal vocês deixarem o Insta de vocês, da unidade, né? Para o pessoal poder seguir também, as empresas conhecerem um pouco mais o portfólio, do serviço de vocês. Tranquilo. Pode falar, Nath. O Posso? marketing é contigo. Ah, pronto. Gente, a gente atua lá em São Luís, né? Nosso Instagram é RHF Talentos SLZMA, tá?
Então, hoje a nossa unidade atende a nível nacional, certo? Então, podemos fazer trabalho local, mas também já atendemos, né, empresas de fora, de Santa Catarina, bem bacana, né? E esse trabalho também do remoto, de consultoria, também é um desafio, né? Mas funciona e foi super bacana. Certo? Show. Então é isso. É isso. Obrigada, meninas. Sucesso. Que a nossa Obrigada. marca continue brilhando lá pelas mãos de vocês. E conte sempre conosco. Obrigada, Rê. Obrigada, Elis. É um prazer. Por nos permitir nos desafiar. É isso. Foi isso. Obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, nosso muito obrigada. Espero que tenham gostado, que se inspirem e procurem a RHF aí na sua região, na sua cidade, RHF das Meninas, que é nacional. Conte conosco. Não deixe de nos seguir, né, nas nossas redes sociais, Renata Freires Oficial, RHF Talentos Matriz. Sigam também o Elis da RHF, o Insta aqui do nosso podcast, que é o RHF Talk, e se inscrevam no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Todos os episódios estão lá e são sensacionais. Obrigada. Até mais.